Luísa, tudo bom? Eu sou a Oi, Carmen Pinheiro, tudo bom? Eu boa sou a noite. presidente dessa ONG, da AMIO. Na verdade, eu sou a coordenadora mesmo. A gente tem uma ONG que foi fundada já há mais de 20 anos para ajudar os pacientes a passarem pelo transplante, né? Procurando dar acessibilidade e informação, educação para que eles possam passar melhor por esse período, né? Eu sou Uhum. hematologista, e espera um pouquinho que aqui de formação, mas a ONG, na verdade, ela não faz tratamento, não tem nada médico, ela tem mais um sentido de educar e de dar assistência para os pacientes, né? E esse grupo agora, que é o grupo do Comitê da Doença Enxerto Hospedeiro, que a gente formou, que já vem funcionando desde o começo do ano, é um grupo que, assim, é sensacional para os pacientes, porque é muito difícil ter informação, né? E ter especialistas. Eles são, assim, quem é de São Paulo tem acesso mais fácil, né? Mas os pacientes, o Brasil é muito grande, e aí quando eles vão para a casa deles, eles não conseguem uma assistência de alguém que tem alguma experiência de doença infecciosa hospedeira, né? Então, assim, para a gente está sendo uma experiência muito boa poder levar para pessoas e discutir também, né, um pouco assim, o GVHD, porque é uma parte que a gente quer jogar para debaixo do tapete, né? Eu sou hematologista, então eu vou falar que a gente sempre quer a cura, curou da leucemia, curou do não sei o quê, fica, vamos festejar a cura. E a doença de hospedeira é uma coisa que realmente não é o resultado esperado, né? Uma complicação que não é bem-vinda. Então é difícil até abordar o tema e preparar os colegas para falarem, para tratarem e entenderem a gravidade do impacto da doença enxerto hospedeiro, porque não é pouca coisa, né? Que compromete a vida deles. Assim, é demais, demais. E às vezes eu acho que capturar todas as nuances da doença e do impacto na vida e no dia a dia não é fácil para o médico, né? A própria Betina, não sei se a Betina já voltou, tá ali. Me Voltei. espantou, voltou. Me espantou quando ela falou que ela estava voltando começando de novo a residência, foi avaliar um paciente, e daí ela não conseguia enxergar a lesão de pele do paciente. E daí ela pensou, será que eu vou poder ser dermatologista mesmo? Quer dizer, são coisas muito fortes, muito difíceis, né? Não é pouca coisa. Então, a gente está, assim, querendo focar esse assunto das doenças enxerto hospedeiro, trazer isso mais em pauta até para o Congresso, para discussão com os médicos e levar informação para os pacientes, uma informação, de qualidade, lógico. Oi, Lenira, tudo bom? Então, esse grupo que a Betina está coordenando, que vem sendo um sucesso, assim, tem tido, quer dizer, tem um grupo de WhatsApp que fala pra caramba, assim, que tem umas 80 pessoas, né, Betina? Hoje É a isso Betina aí. restringiu só para as mulheres, uma controlada no público para ver só mulheres, para deixar as pessoas mais à vontade. É, e eu acho que tem sido um sucesso, assim, o retorno dos pacientes que estão participando, assim, tem sido uma coisa muito legal para eles. Porque realmente é difícil, o Brasil tem, assim, é muito diferente um serviço do outro no país, né? Então, assim, tem serviços que tem todos os especialistas para atender os pacientes, e tem serviços que não tem nenhum. Assim, dá alta e fala assim: olha, se vira para procurar um oftalmo, se vira para procurar um gineco, se vira para achar um dermato. E aí é difícil, porque os dermatos, os oftalmos, realmente não têm experiência com a doença enxerto hospedeira. Então é complicado para o paciente, né? A Betina pode contar um pouco dessa sofrência, mas ela está numa ilha de excelência, assim, nesse sentido de ter todos os especialistas e ter acesso e tudo mais, mas ela escuta o que os pacientes contam, né? Com certeza. E principalmente ali no grupo, né? A gente vê tantas realidades. E é o que sempre acontece, né? Na maioria das vezes. O paciente transplanta num grande centro, porque os transplantes demandam uma equipe muito grande, um hospital de alta complexidade, mas a gente volta pro interior, né? A gente volta pra nossa casa e aí. Acho que travou. Ou voltou. Tá dando pra mim ouvir bem? Voltou.
Mas a sua É, internet é muito boa, viu? A sua eu internet até tá saí do melhor. computador, porque do nada acabou do computador. E aí, e tá chegando umas coisas para autorizar que eu acho que é isso que tá travando no celular. Mas no celular a internet tá melhor. Mas se eu conseguir melhorar a internet do computador, eu mudo. Mas é isso. Aí a gente volta para o interior, né? E óbvio, a gente continua tendo consultas com o nosso hemato nos grandes centros, mas vira e mexe acontece alguma coisa, né? Algum sintoma de GVHD em algum órgão, e a gente procura, às vezes, um dermato de uma região menor e eles não têm ideia do que é o GVHD. Ideia, assim. Eu falo com muitos dermatos, né? Que é a minha especialidade e ninguém sabe o que é GVHD, eles sempre fazem uma cara meio assim. E tem um caso, né, que eu já ouvi uma vez, que é o mais fatídico, que uma paciente foi numa dermato, falou que estava com sintomas do GVHD e a dermato passou colágeno, que é tudo que a gente não quer, porque nada mais do que o GVHD é colágeno na pele, né? Então, na forma crônica. Então, a gente precisa orientar. E a forma que a gente encontrou aqui é começando de baixo para cima, ou seja, os pacientes bem orientados conseguem ensinar um pouquinho de VHD para os médicos e dar médicos de referência para que eles possam consultar, enfim, aprender um pouquinho mais e todo mundo sair feliz. Eu acho que o GVHD, a maior coisa que eu aprendi é quanto mais precoce você tratar, melhor, né? Enfim, deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu ver como que tá esse pessoal. Doutora Cris já tá, doutora Lenira também, Luísa também. São Mas ainda estão 19h03, né? chegando, viu? Deve estar chegando. Ainda podemos dar um tempinho, porque ainda tá chegando, gente. Eu queria saber se vocês vão estar no congresso, as três aí, a Lenira, a Luísa e a Cristiane. A Lenira já? Não. Você está mutada, Lenira. Esse ano não. Não, não se animou mais? Já cansou? Não. Não, não, é porque, na verdade, eu participo quando eu vou dar aula, quando eu vou ter alguma atividade, né? Porque Hum, não é um congresso específico para mim, né? da sua área, né? É verdade, é É, verdade. Vamos sentir sua falta. é. Vamos sentir. A gente vai fazer um. Bom, deixa eu saber das outras, daí a Luísa e a Cristiane, se elas vão estar lá, por acaso. Não, me fala mais sobre esse congresso. É o Congresso É tão nova da na Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que Uhum. é em agosto, no final, dia 20 a 25, acho que 23 de agosto, em Brasília. E, bom, tem discussão, eu acho que tem todas as complicações tardias, tem vários temas que são interessantes, mas realmente é o que a Heleneira falou. Deve ser uma mesa, né, de É. complicações tardias, de doença enxerto versus hospedeiro, uma outra, assim, deve ser uma coisa meio focada. E nós, aqui da AMIO, a gente vai ter um standzinho, e esse ano o nosso tema para o stand é doença enxerto versus hospedeiro. É falar desse grupo, é falar desse comitê, é falar da necessidade dos pacientes de terem um atendimento digno das especialidades, de saberem que referências, como eles podem procurar, os que não moram, né, próximos do hospital, como eles fazem. Eu acho que a Lenira talvez tenha alguma experiência para contar para a gente como que funciona os pacientes aí de Jaú que vão para Manaus, que vão para longe. Se vocês têm um atendimento à distância, como que vocês fazem, Lenira? Mas relação à ginecologia? É, a ginecologia ou a especialidades, assim, você. É, o que eu tenho visto aqui é que quando é clínico, gente, boa noite, viu? É bom estar É, aqui com desculpa, vocês. é que eu estava assim Nossa, esperando chegar mais gente. para esse, assim, eu fico super feliz de participar desse tipo de iniciativa, viu, Betina? Parabéns, porque na verdade você tem razão, nossas pacientes ficam muito desassistidas. E, assim, eu trabalho com isso há 20 anos, então, quando eu comecei, eu mesma não sabia nada, né? Começou assim uma brincadeirinha, tipo, as pacientes estão menopausadas, e aí era só homem na equipe, resolve esse problema para nós de menopausa precoce. E aí, menina, eu tive que ir a fundo para estudar tudo isso, porque eu não sabia e não tinha publicação, né? Ainda nessa época. E aí, o que que acontece? As pacientes ficam totalmente desassistidas. Então, eu tive que criar esse ambulatório, eu tive que lutar para manter esse ambulatório dentro da instituição, porque, sim, se você pensar, às vezes, a depender da instituição que você está trabalhando, se não for um vínculo acadêmico,
não é? Não existe tanto interesse em se manter especialista de todas as áreas, porque isso tem um custo, né? E aí, o que eu vejo, né, que tem acontecido é que se encaminha, sim, para o endócrino, para o dermato, né, das unidades. Mas, por exemplo, nós temos uma dermato que, de repente, dá assistência, né, que eventualmente faz algum tratamento. E gineco, eu tenho visto todas, né? Então, como eu tenho esse ambulatório, eu avalio todas na fase pré, faço uma orientação preventiva, que eu acho que isso é muito importante, porque elas têm que saber que a falência ovariana vai vir, que a infertilidade vai vir, que a DEST pode vir, não é? Tipo de sinais de alerta, sinais precoces, porque se na DEST de pele é importante a detecção precoce, não tem ideia do que é importante a detecção precoce na genital. Então, eu faço esse trabalho de orientação prévia, e assim, desde 2006, porque eu senti que tinha que realmente você fazer antes, não é? Então, para elas detectarem os sinais de alerta prévios, mas a gente tem muita dificuldade porque elas são muito de longe. E para você tratar, você tem que estar próximo, porque você tem que estar manejando a hidrocortisona, você tem que estar manejando o corticoide, você tem que manejar a terapia de reposição. Então, tudo isso, se a paciente não está próxima de você, ela vai e volta com colo sepultado, ela volta com sinéquia, não é? Porque realmente não tem quem dê suporte, é muito difícil. Sim, do ponto de vista clínico, para reposição de endócrino, né, para cardiologista, essas coisas é mais tranquilo, mas nesse segmento é meio complicado. É verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? Então, nós aqui não temos um multidisciplinar. Então, é um hemato que faz o pós, e aí ele pede uma avaliação da dermato, quando tem que fazer pulva, por exemplo, que não são todos os casos, né? Acho que é raro, mas as outras complicações, então, doença cardiovascular, que é muito frequente, eu rastreio hipotireoidismo, agora eles estão rastreando, não tem como rastrear osteoporose, porque a gente não tem equipamento, então a gente encaminha para as unidades e elas realmente têm que ir atrás de um especialista. Mas, normalmente, tanto a equipe de mato quanto eu, nós fazemos um encaminhamento explicando o que que é, por que que ela tem que fazer densitometria tão cedo, por que que ela tem que fazer mamografia a partir dos 40, qual é por que que ela tem que estar sob cuidado para evitar que forme uma sinéquia vaginal, entendeu? A gente costuma ter esse contato, deixar o celular do serviço, para dar assistência, porque realmente elas ficam perdidas, principalmente se for uma cidade muito pequena, né? Aí é bem complicado. É difícil. E Uhum. ser precoce, né? Que acaba e cai nisso, né? A gente sabe que quanto mais precoce é melhor, mas cai em todas essas dificuldades, né? Até do conhecimento médico mesmo. Infelizmente, os médicos ainda Ah, não conhecem. sim, sim. E você vê, né? Então, eu dei uma aula em um congresso de PTGI desse tema. Na maioria das vezes, quando eu divulgo esse dado, eu falo sobre isso, eu falo em congresso de hemato. Aí eles falam, não, mas você tem que ir no da gineco. Então, meio que a gente faz um trabalho para ser chamada, né? Agora tem uma plataforma de ensino que a Gineco Academy que incluiu no curso de PTGI a Dash. Então, são oportunidades que você tem que ir cavando para as pessoas ficarem a par. E tem uma publicação minha de dezembro de 22 na Fêmina, que é uma revista que tem um alcance grande entre Eu os li, eu ginecologistas. amo esse seu artigo. Foi assim que eu te conheci. Então, e ele é bem um beabá, né? Para as pessoas poderem entrar em coisa. E assim, eu acho que já existiram muitos outros serviços que incluíram ginecologia, como o Einstein com a Andrea, agora a Unifesp com a Carol, né? Que a Carol, aliás, pediu o link e deve estar aí assistindo a gente, que vai trabalhar com a deixa infantil, porque, gente, isso é um outro nó Ah, tão triste, tão cruel, né, com deixa genital das crianças. Então, tudo isso é assim, você vai ter que ir plantando essa sementinha. Por isso que é importante essa sua iniciativa, porque as pacientes vão criar uma demanda, não é? Para que o ginecologista. E às vezes o que eu faço é mandar o arquivo do trabalho para o ginecologista me colocar à disposição, né? Tem uma moça de Vitória
que às vezes ela dá cobertura para mim, tem uma outra de Belo Horizonte, que aí a gente vai trocando ideias, porque eu tenho que pedir para os pacientes irem, né? Então a gente vai ampliando essa rede de contato, de conhecimento, de troca de experiência, porque quanto mais pessoas entram nesse grupo, mais você tem soma, né? Você discute os casos, você pode acompanhar melhor, então isso é importante. E vai para além da DASH, né? Do rastreamento de lesão HPV induzida, da vacina. Então é muito amplo essa assistência. É verdade. Eu tento fazer esse trabalho de formiguinha também junto com a doutora Jade, né, que fica com o nosso ambulatório lá do É. HC ali de São Paulo, e tentando levar. E aí no Congresso Brasileiro de Dermato esse ano, que vai ser em setembro, a gente conseguiu incluir também uma aulinha para o pessoal aprender um pouquinho mais de GVHD. Então a gente ficou muito feliz. Eu acho que é esse, um trabalho de formiguinha, mas que vai crescendo, né? É isso Elas mesmo. merecem, né, Betina? Com Elas certeza. merecem, porque Sim, elas passam por uma merece, e situação. acho que se a gente for formando uma rede, a gente vai É, conseguindo trazer mais gente, né? Cada com vez mais. certeza, A com ideia certeza. é essa, trabalhar em rede e fazer com que isso se amplie, né? A Eu acho que ideia a de gente. trabalhar com o Congresso da Imato é estimulá-los a convidar um gineco para fazer parte da equipe, né? E aí, quando você consegue que eles tenham, aí você consegue ter acesso para poder compartilhar, né? É isso. E vamos conseguir. Estamos começando. Bom, vou começar então as apresentações, são 7h12, né? Vou pedir a doutora Lenira para se apresentar, depois a doutora Cris, depois a Luísa, e em seguida começo com as perguntas, combinado? Fiquem à vontade. Bom, então, eu sou ginecologista, né? Trabalho no Hospital Noral Carvalho, que é um serviço de transplante desde 93, né? 94, e a gente tem um volume grande de pacientes. Para minha surpresa, a maioria dos pacientes transplantados são homens, não são mulheres, mas eles trabalham, eu trabalho com eles desde essa faixa etária. Então, minha história com a TMO começou porque meu marido era da equipe do transplante, né? Junto com outros dois colegas, então eu acabei me envolvendo nesse ambulatório por conta dessa história que eu disse para vocês, né, da falência ovariana precoce, e aí eu descobri um universo, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com essas pacientes porque elas são guerreiras e vitoriosas, né? E aí, de repente, elas têm tolhida a não só a fertilidade, né, mas a feminilidade, a sexualidade. Então, assim, é muito gratificante você poder devolver isso para elas, você fazer essa prevenção, né, de um comprometimento mais extenso. Então, eu tenho trabalhado com elas desde 2004 nesse ambulatório. Então, é muito prazeroso, né? E é há bastante tempo que eu tenho desenvolvido esse trabalho. Doutora Cris está aí? Estão me vendo Só te ouvindo. e me vendo? Vendo, Não, não. Não? Deixa eu ver se eu É, consigo aqui o vídeo. Ele está bloqueado. Espera só um pouquinho. Deixa eu só tentar abrir aqui o vídeo. Tá bom. Deixa eu clicar. E se não der, fica tranquila. Só a gente está te ouvindo, isso que é É? importante. Aham. Ah, mas eu queria ver o rostinho. Eu tô, Deve eu ter tô, um eu tô... videozinho embaixo que deve estar com um cortadinho vermelho, assim. Pois é. Deixa eu só dar uma olhadinha. É que eu não consigo... Ah, está abrindo uma imagem aqui que não é minha. Mas tudo bem. Eu vou falando. Câmera. Tá autorizado. Bom, tudo bem. Eu vou falar então, tá? Não deu certo, né? Mas tudo bem. Bom, eu sou a Cristiane, tá? Eu sou ginecologista e já tem mais ou menos um pouquinho antes da pandemia, 2018, por aí, que eu acabei entrando para o mundo da DASH, né? Eu estava acompanhando um colega, tá? Estão me escutando? Está me Sim, escutando? sim, Sim? tá ótimo. Eu estava acompanhando um colega, o Dr. Lucas, que ele começou um trabalho
com as pacientes do transplante, né, que fizeram o transplante lá no HC, e ele estava precisando de algum ginecologista para fazer a parte de colposcopia, a parte de Papa Nicolau, esse acompanhamento mais específico. E eu trabalho na patologia vulvar do HC desde 2000, tá? Então, comecei a ver algumas semelhanças, né, entre líquen, principalmente o líquen plano, né, algumas semelhanças, e vi que essas pacientes, depois de uma luta muito grande para sobreviver, elas precisavam viver com dignidade, né? E foi aí que eu resolvi embarcar nessa. Eu falo assim, é uma vida diferente. São as pacientes que iluminam meu consultório, são as pacientes que dá um prazer imenso de atendê-las, né? Então, eu falo que são guerreiras, como disse agora a doutora Lenira, eu falei assim, são guerreiras, realmente são guerreiras, e depois que elas sobrevivem, elas precisam resgatar esse lado feminino, porque elas têm uma atividade sexual, elas são, normalmente têm uma parceria, algumas são mães, outras tinham desejo de ser mães, outras se guardaram óvulos, né? E vem a menopausa com tudo, que é justamente, né, a insuficiência ovariana precoce, com todas aquele arsenal de problemas que a menopausa traz, de mudanças, né? E que, infelizmente, alguns colegas falam, não tem jeito, eu não posso usar hormônio porque você fez transplante. E não vão pesquisar e não vão ajudar essas mulheres, e elas não conseguem ter uma atividade sexual completa, elas esquecem esse lado, né? E resgatar isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que você ter esse tipo de paciente te humaniza, né? Te humaniza e te leva a uma outra realidade. E hoje no HC a gente, além de estar fazendo um ambulatório específico, né? Nós começamos com um ambulatório específico e aí apareceram pessoas maravilhosas que nem o Wanderson, o Gian, a tal de Betina que vocês devem conhecer, né? A Jade, né? A Ana Cordeiro e inúmeras pessoas que a gente vai conhecendo no meio do caminho. Agora eu tenho a doutora Marissa, que também vai começar um protocolo, e nós estamos, assim, montando coisas em cima do GVHD, da DESH, para tentar ajudar essas mulheres, principalmente nessa questão sexual e na questão da terapia hormonal. Então, eu estou com um projeto de fazer um implante nessas pacientes, estamos com um projeto do laser também, então, muita coisa para poder ajudar. E estamos estudando, porque é um mundo muito diferente, né? Eu vou dizer que, assim, hemato não era minha paixão na faculdade, tá? Mas caiu nos meus braços e aí tive que estudar, né? E agora estou apaixonada. É um problema, é um grande problema. Obrigada, doutora Cris. Doutora Cris, minha médica também. E agora, Luísa, se apresente. Boa noite a todas. Obrigada, Betina, pelo convite. Eu e Betina estudamos juntas há 13 anos atrás. Eu fui para fisioterapia, a Betina foi para medicina e eu sou formada já há 7 anos, quase 8. Hoje em dia, né, a minha especialização é em disfunções sexuais femininas e eu fui para a saúde da mulher pela minha história de vida, depois de ter, enfim, sofrido violência doméstica, de ter passado por um processo difícil nesse sentido e muito nova, sem entender o que estava acontecendo, o que eu estava vivendo. Isso foi determinante, foi um grande divisor de águas na minha vida e me levou enfim, a minha escolha profissional. Eu não tenho experiência com a DESH, não tenho experiência com pacientes transplantadas, e estar aqui é uma semente já plantada pela Betina, porque quando eu fui olhar para isso, vi o universo que é. E eu imagino que se a saúde da mulher, né, no contexto da fisioterapia, já é super pouco explorada e muito pouco falada, e ainda muito recente nesse contexto ainda do transplante, enfim, né, das doenças relacionadas ao transplante ginecológico, DESH, enfim.
é um universo a ser descoberto, e eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Fui estudar ali até o artigo da doutora Lenira, lá na revista da Fêmina, e foi muito bacana poder olhar para tudo isso e enxergar que, na verdade, a gente ainda tem muito a caminhar, dentro da fisioterapia também, dentro da saúde da mulher também. E eu trabalho, né, exclusivamente com as disfunções sexuais femininas, eu só atendo mulheres com dor na relação, enfim, dor pélvica crônica, algumas disfunções relacionadas ao pós-parto, a tudo isso, e sobretudo com a sexualidade. Então, olhar para a DESH foi um desafio, mas na verdade faz muito sentido a partir da abordagem que eu tenho de ampliar o olhar sobre a sexualidade, né? A sexualidade não é só a região íntima, a gente tem, de maneira geral, me corrijam se alguma de vocês teve o privilégio de não ter sido educada dessa forma, mas a gente tem uma visão muito limitada sobre a sexualidade, e isso compromete muito a nossa saúde sexual, mesmo fora desse contexto das doenças após o transplante, das questões relacionadas à restrição, às renúncias, enfim, a todo o processo que as pessoas que vivem o câncer enfrentam. Não é uma exclusividade das mulheres transplantadas viverem o desconforto na relação, viverem todas essas desinformações que são ali que estão relacionadas à dor na relação. Não é uma exclusividade, essa é uma condição que acomete muitas mulheres, mas olhar para essa situação nesse momento foi muito gratificante e um incômodo. Eu confesso, assim, como que eu, com os meus 31 anos, já quase 8 de formada, nunca me deparei com essa condição. Como é que isso nunca chegou? Como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? Eu sou uma pessoa que me informo, que estudo, que vou em congressos, enfim, isso nunca chegou. Então foi um desafio e essa semente foi plantada em mim. A partir de agora, certamente fica esse desconforto em mim de continuar buscando um pouco mais e de repente direcionar o meu olhar para essas mulheres especificamente. Obrigada pelo convite, Betina, é uma grande oportunidade para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Lu. Então, hoje temos 3 convidadas de peso, hein, pessoal? Vou começar com a doutora Cris, fazendo mais algumas perguntas a respeito dos sintomas, né, do diagnóstico. Doutora Cris, a primeira pergunta é: quais os sintomas de GVHD vulvar e vaginal? Oi, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Estão me escutando? Tá bom, eu vou, porque como eu estou aqui no hospital, às vezes fica meio barulho. Então, na verdade, o que a paciente chega falando para a gente, às vezes ela acaba confundindo o que são sintomas, tá? De menopausa, de climatério, com sintomas do GVHD. Então, a queixa que normalmente, né, chega para a gente é dificuldade para ter atividade sexual, dor na região vulvar, ressecamento, atrofia, né? Então, algumas pacientes em graus mais avançados já percebem um encurtamento da vagina, uma estenose vaginal, porque algumas pacientes já chegam para a gente em um quadro mais avançado, tá? Às vezes até com alguma lesão em vulva, às vezes o prurido, e às vezes, muitas vezes, elas associam isso a fator do climatério, né? Fator da menopausa, e pouco se toca que pode ser uma complicação, e a gente sabe que a DESH genital é comum, né? Em torno de 25% das pacientes podem apresentar, que é um número razoável, né? Não é um número tão pequeno, se a gente for pensar, e que a mucosa ali vai ser atingida diretamente, tá? Então, o que a gente percebe? A queixa dela normalmente é dificuldade para ter atividade sexual, ressecamento, o prurido vulvar, se tiver uma ou outra lesão. Geralmente é isso. Combinado. A próxima pergunta. Era um pouquinho só. Eu acho que seria legal se a Cristina, ou se a Cristina mesmo, pudesse colocar isso em palavras mais simples, assim, o que que é estenose, o que que é atrofia, o que que Tá, é tá. prurito, que a gente Tá está bom? conversando com os pacientes que não são da área da saúde,
né? Tá bom? Então, assim, o que que a gente fala, né? Na dificuldade da penetração, né? Que como se a vagina tivesse mais apertada, tá? A coceira, né? A coceira é uma coisa que incomoda bastante as pacientes, porque ela fica meio que seca, a pele mais seca, né? Muitas pacientes ainda sentem esse ressecamento lá dentro da vagina, então ela tem dor na relação sexual, né? E aí, às vezes, já cria até um impedimento para chegar com o parceiro, já não quer mais ter atividade sexual, tem medo, né? Pode sangrar, pode dar uns cortezinhos, que a gente chama de fissura, né? Então, algumas pacientes podem ter até após algumas tentativas de ter uma relação sexual, ter dor para fazer xixi, que às vezes machuca, né? Então, são sintomas muito parecidos com o da menopausa. Espero que tenham entendido. Podem perguntar também se tiver alguma palavra, alguma coisa, né? Ficou claro. E essa é sempre nossa maior dificuldade nas aulas. A gente transformar os termos técnicos que a gente fala diariamente dentro da medicina entre médicos para a linguagem do paciente, mas a gente vai aprendendo junto. Certo. Uhum. E a próxima pergunta, na verdade, tem muito a ver com isso que a senhora já até falou. De forma, às vezes, assim, um pouco mais clara para um paciente que teve algum sintoma e vai procurar o gineco. O que ele pode entender como sintomas do GVHD ou como sintomas de uma menopausa precoce? Posso responder? Pode. Então, tá bom. Então, assim, o que que a gente vai pensar, né? Na verdade, para o paciente, é muito difícil ele identificar. Mesmo algum paciente que já tenha um conhecimento, né, prévio, né, fala assim, olha, a pele da vagina vai ficar mais seca, mas na menopausa também fica. Ah, vai ter sangramento, vai ter cortezinho, mas na menopausa também pode ficar. Mas o que que a gente vê de diferente? Esse fechamento, essa vagina ficando mais curta. Às vezes, o pequeno lábio ali, né, a estrutura, a vagina, né, se a gente for pensar, né, tem os grandes lábios, aí tem aqueles pequenininhos, eles parecem que vão diminuindo, diminuindo e vão ficando uma coisa só. Você não consegue já separar o grande e o pequeno lábio. Às vezes, na região ali do clitóris, ali em cima, ele fica fechadinho. Então, é como se ele tivesse sido apagado, para vocês entenderem. Então, essa mudança da anatomia, que a gente fala do corpo feminino, do genital, né, da vagina, da vulva, não é comum na menopausa. A gente fala mais de ressecamento, mas essa mudança da estrutura mesmo, a gente tem que pensar que se pode estar evoluindo com uma DESH, com GVHD. Tá? Combinado. Tá bom? Pensando um pouquinho, agora, algumas perguntas mais relacionadas ao tratamento na reposição hormonal ou na menopausa precoce em si, para depois a gente falar um pouquinho mais do tratamento de VHD, a gente pode usar estriol creme na DESH ou isso é um tratamento para reposição hormonal? Nós podemos utilizar, porque assim, a melhora da mucosa em si, né, dessa pele da vagina, o estriol, ele faz com que até o corticoide tenha uma ação melhor. A gente pode usar, mas na vulva, que é a parte de fora, não serve usar estrogênio, estriol, nada. Fora da vulva, topicamente, só o corticoide. Então, às vezes, o que a gente percebe é alguns ginecologistas, alguns colegas passam na vulva para usar, né, colpotrofine, né, o Steli, que são os nomes, né, que vocês escutam mais aí, promestrieno, né, o estriol, mas ele não tem uma ação nessa parte externa, onde tem os pelos, não tem. Lá dentro, na vagina, sim. E isso vai ajudar no tratamento. Combinado. Então, A próxima pergunta: qual seria o melhor tratamento para atrofia vaginal? Seja ela um pouco relacionada à DESH ou até mesmo à menopausa. melhor tratamento é a terapia hormonal, a reposição hormonal. Não tenha dúvidas, né? A reposição hormonal sistêmica,
junto com a reposição hormonal tópica, né? Então, assim, sistêmica que eu digo, tomar o comprimido, usar um adesivo, agora nós usamos alguns implantes, né? Isso é uma reposição que a gente chama sistêmica. E tópica é o creme vaginal, que você coloca dentro da vagina. A reposição hormonal é o melhor tratamento para a questão da menopausa. O laser, Combinado. radiofrequência não ablativa, radiofrequência ablativa, que são os lasers, né, que a gente fala hoje, as tecnologias que usam para melhorar. Vocês devem escutar muito, né, sobre isso, e eles são tratamentos auxiliares, complementares. A gente ainda não tem, assim, estudos que comprovem que ele sozinho vai fazer o mesmo papel do estriol, tá? Tá, joia. Então, eles, por enquanto, nós utilizamos ele como tratamento complementar. Mas é Tá bem. interessante, até para manter a vagina aberta, né? Elasticidade, né? Vaginal, né? Ela fica mais elástica, para poder ter uma relação melhor, né? Combinado. Agora uma pergunta que sempre a gente fica com dúvida, na verdade. E às vezes até com vergonha de perguntar ao hemato. Há alguma contraindicação de ter atividade sexual, seja num pós-TMO, e quando que, teoricamente, a gente poderia voltar a ter relação, ou seja, durante uma químio prévia? Oi, cortou. Peraí, é porque eu abri no computador e deu, acho que um erro. Vou repetir a pergunta. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco. Peraí, deixa eu desligar aqui. Como que... Ainda tá dando eco. Peraí, Mas eu estou escutando. tá dando pra ouvir um pouco, né? Tá dando para escutar. Combinado. A questão é, existe alguma contraindicação de ter atividade sexual, seja num pós-TMO, seja em pouco tempo depois, ou a longo prazo, ou até mesmo no processo da químio que a gente faz antes do TMO? Na verdade, o que aí a gente vai pensar é na proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu acho que seria um momento que a gente precisa ver como é que está a imunidade, tá? Dessa paciente, como que ela está, se não, o uso de preservativo, que nem sempre acontece, né? Entre os casais, a gente fala, usa uma vez, depois não usa, já é casado, já namora. E a gente precisa lembrar que essa paciente ela está mais suscetível a ter infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, HPV, sífilis, herpes. Então, eu preciso avaliar junto com o hemato o quanto que essa paciente ela está bem, porque muitas vezes também nem as vacinas, ela tem que fazer todas as vacinas. Lembra que depois que faz o transplante, tem que fazer todas as vacinas de novo, né? Então, como é que está essa proteção dela? Não há nenhuma contraindicação formal. Inclusive, manter a atividade sexual é interessante, porque você mantém essa vagina mais elástica. Às vezes a gente fala até de usar dilatadores, né? Para poder manter essa vagina aberta, para ela não fechar, não colabar, tá? Mas eu preciso ver esse outro lado. Como é que está a parte da imunidade dela? Independente disso, existe uma chance muito pequena de mulheres voltarem à fertilidade, que é menos de 1% das mulheres que fazem transplante, que fizeram a químio, tudo, que voltam até a fertilidade. O que acontece? Também eu preciso pensar em proteger essa mulher, porque vai que é esse 1% e acaba engravidando. Será que é o momento dela engravidar? Antes de 2 anos? Né? Será, né, que eu não vou complicar a vida dessa mulher? Então, isso tudo eu tenho que pensar, é um conjunto pensando no bem da paciente, né? Então, lembrar sempre das doenças sexualmente transmissíveis, né? Chances de gravidez, e se a paciente
está realmente bem, porque também se ela está, né, a disposição dela, né, a parte emocional dela. Eu sou sexóloga também, tá? Então, eu vou falar um pouquinho. Eu acho que a pessoa precisa estar bem com ela, primeiro lugar. Ela precisa estar bem com ela, para depois ela poder ter uma atividade sexual, ter uma relação sexual, né, confortável e que ela se sinta bem. Então, é todo um processo, né? Às vezes a paciente está um pouquinho mais inchada por causa do corticoide, às vezes está sem cabelo, é tudo isso, né? Então, a gente tem que pensar num todo, não em pedacinhos, né? Nós somos uma pessoa completa, espírito, alma, corpo, tudo, né? Então, isso é muito importante. É muito complexo, né? São É muitas muito complexo, caixinhas. é muito complexo para ser uma receita de bolo, né? É Cada um é um, verdade. né? Então, acho que para as pacientes, então, por mais que a gente queira, às vezes, um tempo, né? A gente, como paciente, sempre chega para o médico, quando eu posso fazer isso? Não dá para generalizar. É conversando com o seu gineco, é conversando com o seu hemato, respeitando sua imunossupressão, sua fase, e cada um vai ter seu tempo e no final vai dar tudo certo. A próxima pergunta para a doutora Cris emenda um pouquinho no que ela estava falando, né? Como que é essa esterilidade pós-químio e pós-TMO, né? Ela acontece sempre? A gente pode voltar a menstruar após anos sem menstruação depois de uma TMO? Que acontece, né? Quando faz a quimioterapia, os nossos ovários são muito sensíveis e eles acabam sendo atingidos, né, pela quimioterapia, tá? Então, a grande maioria das mulheres submetidas, né, ao transplante, que fizeram químio, né, elas vão perder esses óvulos, então elas vão ficar inférteis, vão entrar na menopausa precoce e não vão conseguir engravidar. Se ocorre algum sangramento, eu preciso entender se esse sangramento é realmente uma menstruação ou não, às vezes não é. Então, qualquer sangramento, muito tempo depois, sem menstruar e de repente menstrua, isso não significa que está voltando ou fertilidade. Precisa investigar que pode ser outras coisas, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Como eu comentei, 1% das pacientes podem voltar, né, a ter uma chance de engravidar. Eu tenho 2 no consultório, né, que tenho, a gente dosa os hormônios para ver como é que está, né, os hormônios delas estão normais, como se uma mulher com a vida sexual ativa, com chance de engravidar, com os hormônios normais. E elas estão menstruando. Mas de um N, né, de tantas pacientes que a gente atende, isso é muito raro. A maioria acaba realmente entrando na menopausa. Tá? Combinado. Quando a gente faz a químio, só a químio, né? Tem alguns pacientes com leucemia, por exemplo, que só fazem químio. As chances são maiores de não ter esterilidade, certo? Certo, mas depende da quimio, porque a quimio atinge os ovários, né? Entendi. O grande Combinado. problema, na verdade, é essa quimio atingindo os ovários. Mas como para a gente fazer o transplante, o número de químios tudo é maior. Então, você tem mais chance de prejudicar o ovário. Depende um pouco do tipo de químio e a quantidade de sessões que a gente vai fazer, tá? Tá, joia. E existe algum anticoncepcional, né? Enfim, algum método que a gente usa durante a químio que ele pode proteger um pouquinho mais os ovários ou eles acabam sendo todos muito parecidos? Não existe alguém que vai segurar os ovos, entendeu? Mas, normalmente, a gente usa alguma coisa com progesterona mesmo, ou o DIU, né? No HC a gente usa bastante o DIU. Nós temos o DIU hormonal, o Mirena, né? Nós temos no HC. Então, a gente acaba usando nessas pacientes até para elas não sangrarem muito, tá? Para evitar
até assim, a gente também saber se ela vai poder engravidar ou não, né? Então, a gente acaba utilizando o Mirena, tá? Mas não significa que utilizando o Mirena eu vou preservar os óvulos. Entendi. Então, e eu acho que a gente tem que ser bastante pé no chão. A chance, né, de uma mulher depois engravidar normalmente passando por esse processo é muito pequena. Então, orientar essa paciente, se possível, de congelar seus óvulos, né? Lógico, depende do estado em que ela se encontra, se há oportunidade, a gente sabe que não é um processo tão simples, né? E ela precisa, às vezes, fazer o transplante muito rápido, não dá tempo nem de pensar nisso. Mas como ginecologista, a gente tem que orientar a paciente, se possível, ela fazer o congelamento dos óvulos. Existe hoje outras opções, né? Que é o óvulo doação, você tem um parente próximo, né? Nós já temos uma legislação que até permite. Eu já tive um caso, né? Que deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo, né? Então, foi uma prima que fez a doação. Então, tem os casos isolados, né? Porque características parecidas da família e deu tudo certo. Mas a gente tem que ser muito pé no chão e deixar e ser muito transparente para o nosso paciente, né? Falar a verdade, né? E se de repente vier uma fertilidade, vier uma gravidez espontânea, né? Vai ser só lucro. Vai ser uma coisa muito. A gente fala, nossa, realmente foi um lucro. Mas não ter a ilusão de que vai voltar. A gente tem que deixar bem claro, porque depois é uma decepção a mais, né? Concordo. Bom, encerramos a primeira parte, doutora Cris. Muito obrigada, doutora Cris. E agora a gente vai começar com as perguntas para a doutora Lenira, mais voltadas para essa parte do tratamento, né? Então, doutora Lenira, quais os tratamentos que a gente tem para GVHD vulvar e vaginal? Voltar meu som aqui. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa abordagem pré-transplante. Porque uma coisa é você iniciar um tratamento, como a Cristiane falou, quando você já tem uma doença instalada em um nível que você tem uma alteração de arquitetura vulvar, né? Então, eu achei assim, eu jogo todas as minhas fichas no tratamento na prevenção. Então, esse orientar no pré, que são os sinais de alerta, então, a paciente, elas têm as lesões semelhantes à mucosa, por exemplo, oral. Então, ela começa com erosões semelhantes a aftas, às vezes só com ardor, que é só uma vulvite, um vestibulite, né? Uma inflamação da entradinha da vagina, daquela parte bem no começo, que envolve, por exemplo, região uretral. Então, o sintoma é tão precoce quanto esse ardor. E aí faz parte dessa parte de prevenção repor o estriol desde a fase pré-transplante. Então, a gente faz a reposição, o paciente passa na avaliação pré. Se ela é menopausada, eu tenho que fazer o estriol já. Ela já tem que internar com uma mucosa trófica. Nós não temos, infelizmente, o nosso serviço, a gente não tem Mirena, a gente não tem laser, a gente não tem implante, a gente não tem hormônio. Eu suprimo a menstruação dessas pacientes para elas não menstruarem durante o transplante na fase de aplasia com pílula anticoncepcional. É a única coisa que eu tenho. E isso, de uma certa maneira, já melhora, porque deixa um trofismo vaginal preservado, né? Então, assim, em nenhum momento, desde que elas passam pela avaliação pré-TMO, elas ficam hipoestrogênicas. Isso é importante, porque aí você descarta aquela confusão com o hipoestrogenismo. Ah, será que o ardor está sendo porque a mucosa tá flácida, fininha por causa da menopausa? Então, se ela já começou com estriol, e aí a gente passa estriol em vestíbulo vaginal, na parte externa, naquela entradinha da vagina, né? O estriol em creme, e eu uso estriol em óvulo durante a internação, porque isso mantém a mucosa vaginal bem trófica. A Cristiane deve conhecer os trabalhos da. Ixi, me fugiu o nome agora, eu já lembro. Que eles preconizam isso mesmo, né? Que você tem que usar essa reposição para essa paciente já não entrar nessa fase de atrofia. E por que que eu estou falando isso? Porque quando ela tem esse ardor, então eu explico os sinais de alerta, tá? Digo para ela, olha, sentiu o ardor, você está aqui,
não é? Ou se ela teve uma lesão, uma desistência de pele ou uma lesão de outra mucosa, seja ela oral ou ocular, ela já tem que estar ali para a gente poder fazer essa detecção precoce, né? Então, aí, o tratamento, ele vai depender do caso, do grau em que você encontra. Então, logo que isso acendeu essa luz para mim da DASH, eu pegava as pacientes com estenose vaginal, com alteração de arquitetura vulvar, com obliteração, fechamento, desaparecia o clitóris, né? Porque vai grudando. Então, vai mudando toda aquela anatomia. Hoje, eu tenho casos sem sequela, porque você faz essa avaliação e aí então, é o que a Cristiane estava falando, você usa o clobetasol na região da vulva, na externa, que é um corticoide mais forte, né? E a gente usa, quando é vaginal, a gente usa óvulo de hidrocortisona ou de prednisona vaginal, e é isso sempre acompanhado do estriol, né? Assim, essa manutenção da mucosa, como ela disse, ela é fundamental, né? Então, ela mantém essa mucosa hidratada, até porque não só o estriol melhora a ação do corticoide, mas o corticoide ele atrofia a mucosa. Então, se você não associar ao remédio que você está usando na vulva por fora ou que você está usando na vulva por dentro, o estriol, você vai ter uma atrofia daquele epitélio e a paciente vai continuar sintomática. E você, claro, você vai ver que a lesão está melhorando ou não, mas o sintoma continua. Então, o tratamento ele é baseado em corticoide. Como ela disse, é um quadro semelhante ao líquen plano erosivo da vulva, é um diagnóstico de uma doença autoimune que a gente encontra, então o tratamento é o mesmo. E assim, quando eu posso, né, porque muitas vezes as pacientes moram longe, elas não conseguem vir com intervalo, a gente tem que entrar com esse corticoide em dose alta e rever essa paciente em 15 dias, em 30 dias, em um mês, porque sabe o que às vezes acontece? Você vê, faz o diagnóstico, faz o especular, né, o exame interno da vagina, vê que tem a erosão, você trata, mas se essa paciente eu estimulo a relação sexual ou o uso de molde, porque se essa paciente mantém essa vagina obliterada, quer dizer, fechada ali, grudadinha, ela vai formar sinéquia. E se nós avaliamos ela com uma precocidade maior, um intervalo menor, né, nós desfazemos essas sinéquias clinicamente. Então, depende muito do estadio que você pega. Agora, claro que você vai pegar nessas tardias, né? Porque muitas vezes ela é uma doença autoimune, então ela pode desenvolver, por exemplo, um líquen escleroso, que é uma outra patologia vulvar que também é autoimune, que dá uma doença que está na vulva, que é comum na transplantada. E aí você vai ter uma outra abordagem. Então, uma coisa são as lesões agudas, quando ela desenvolve uma doença do enxerto numa fase aguda que culmina, aparece, né, como uma erosão vaginal. Gente, você não consegue colocar a mão na vagina dela. Às vezes ela consegue fazer xixi, usar água para se enxugar, né? Porque ela fica em carne viva, né? Literalmente ela fica em carne viva. Uma coisa também que eu faço, quando eu faço essa avaliação, eu tenho vídeo colposcópio no meu consultório agora, graças a Deus, nesse ambulatório do SUS do Amaral, onde eu atendo. Eu mostro para elas a anatomia da vulva. Eu falo, é aqui que pode aparecer feridinha. Se você sentir a dor nesse local, você tem que ficar atenta. Aqui é o buraquinho da uretra, né? Porque elas têm que saber identificar onde elas estão. E eu falo, usa um espelhinho. Sentiu o ardor, tem que passar pomadinha todo dia. Sentiu o ardor, tem que olhar, tem que observar. E esse trabalho, viu, Betina, deixa eu fazer uma pausa, eu faço com as mães das crianças. Então, as crianças não passavam comigo antes. E o que começou a acontecer? Elas começaram a vir em amenorreia com 12 anos, você vai olhar, a vagina está fechada. A vulva está fechada, nem sequer conseguia fazer xixi. Então, elas passam antes e eu mostro para a mãe. Falo, é aqui nesse lugarzinho que você tem. Aí eu passo estriol todo dia para elas no introito vaginal. Pode ser ali na entradinha da vagina. Não existe nenhum trabalho que fale que você, usar o estriol, você não tem DASH. Não acho que isso aconteça mesmo, porque não depende disso. Mas você tira o fator, confundidor, né? Assim, fica lá em dúvida, isso aqui é porque é menopausa, a vagina está ressecada porque é menopausa, ou tá porque já é início de DASH, da doença do enxerto. Você tira esse fator e você mantém essa vulva estrogenizada, quer dizer, em condições normais. E para as crianças isso é importante, porque a mãe, ao aplicar na entradinha da vagina da criança, ela faz diagnóstico precoce. E aí a gente trata. Infelizmente, eu não tenho como prever se ela vai desenvolver uma doença com comprometimento vaginal, porque a gente não faz exame invasivo. E eu tenho crianças que eu acompanho que têm obliteração total, porque a gente fala, coloca ali o cotonete e não progride. E eu não vou abordar isso agora.
né? Então, eu sei que ela tem isso, não quero fazer o diagnóstico quando eu começar a fazer reposição hormonal e ela fizer uma retenção da menstruação ali, né? Que a gente chama de criptomenorreia. Eu tenho uns 12 casos, que é paciente que estava fazendo a reposição menstruando, de repente fecha tudo. E porque a DASH, ela não pode, ela aparece nessa fase mais aguda, mas nessa fase que eles estão usando imunossupressores, todo aquele cuidado até o D+100, às vezes a gente não vê, até porque hoje a medicação que eles usam, a Karen sabe mais isso do que eu, é mais poderosa, que a gente tem menos casos de doença do enxerto. Só que eu tenho casos tão tardios quanto 7 anos após, aí na forma das doenças autoimunes da vulva, que nada mais é do que doença do enxerto, né? Porque na verdade ela está desenvolvendo do sistema imune do doador contra o corpo dela, em qualquer região, né? Então, o tratamento, ele é baseado em corticoide, por ser uma doença autoimune, mas vai variar a dose, a via de administração, o cuidado e o segmento, a depender da época que eu faço esse diagnóstico, né? Então, por isso que é importante que as transplantadas tenham essa consciência de saber como que é a vulva normal, de saber qual vai ser o sintoma precoce, para que a gente realmente possa não ter sequelas, né? Então, assim, é bem legal isso, eu tenho um levantamento, eu não sou acadêmica, né, gente? Então não tem muito como publicar, às vezes eu levo em congresso, só assim, em aula que os primeiros casos que eu vi nos primeiros 5 anos eram todos em estágio avançado com sequelas. E de lá para cá a gente quase não tem sequela, quando a gente pode acompanhar, né, também, porque às vezes a paciente mora longe, às vezes eu faço um ambulatório por semana, elas não conseguem vir para o ambulatório na época que vem nessa fase, mas assim, como a gente faz esse trabalho preventivo, elas ficam ali, né? Não, eu tenho que passar porque tá assim, tá desse jeito, né? Então aí fica mais orientada, né? Perfeito, incrível. A Deixa eu próxima fazer uma pergunta é: pergunta, Bettina. pode Posso? fazer, claro. Renira, você está falando dessa avaliação pré. Nessa avaliação pré, você fala de fertilidade, de como, Paulo. como é que se aborda? Então, a fertilidade, ela vai depender se essa paciente está indo para o transplante por uma doença oncológica ou não. Então, há os casos, eu não sei se é o caso que a Cristiane tem, os casos que nós temos que engravidaram são pacientes que não fizeram quimioterapia prévia. Então, por exemplo, uma aplasia de medula, uma mielofibrose, coisas que não fizeram antes. Então, essas têm uma questão, uma porcentagem. As outras, eu digo assim, eu não tiro esperança não, viu, Carmen? Eu falo assim, vai destruir uma porcentagem grande dos seus óvulos, a gente não sabe se ele recupera ou não, mas se ele recuperava, existe uma janela, principalmente nas pacientes mais jovens, existe uma janela de fertilidade. Então, eu explico que provavelmente é muito provável que elas não consigam engravidar mais, mas que elas, ao desenvolverem menopausa precoce, elas têm uma série de outras complicações. Então, que a gente vai fazer reposição hormonal, que elas podem voltar a menstruar se elas quiserem, não é? E que elas poderão engravidar se elas quiserem, porque hoje, às vezes, como são jovens, né? Muitas são jovens, a ciência evolui muito rápido, existem muitas outras possibilidades, mas como a gente trabalha com paciente de SUS, eu não tenho nem para onde encaminhar para fazer FIV, né? Fertilização in vitro, mas eu aviso. Aí uma coisa importante, que eu não sei se a Cristiane vê isso, as pacientes, elas fazem uma atrofia uterina. Tem um trabalho muito interessante de um grupo de infertilidade italiano. O que que eles observaram? As pacientes transplantadas, elas têm um volume uterino muito pequeno. Então, quanto mais cedo você fizer a reposição hormonal e quanto mais hormônio você deixar nessa fase intratransplante, melhor. Por isso que eu não gosto de análogo para inibir sangramento, porque ele atrofia mais, né? E aí essa paciente ela já vai ter uma hipoplasia uterina, que aí se ela quiser um dia ter uma fertilização com óvulo de doador, ela não tem tamanho de útero. A gente tem várias pacientes assim, 12, 15, 18 centímetros cúbicos de volume, né, de volume uterino. Então, o útero fica muito pequenininho. Então, a gente não pode. Eu entro com reposição hormonal assim que eu posso. Às vezes, até antes do D+100, se elas têm condições, se elas têm função hepática normal, para que não ocorra essa atrofia, né, essa diminuição do volume do útero, que aí ele não vai comportar um ovo, né, para crescer. Então, eu abordo isso, explico isso, falo da importância da terapia, da segurança da terapia hormonal, e que pode ser que elas não tenham óvulos, mas podem existir outros recursos. E eu abro o jogo também, viu, Carmen? Como a Cristiane falou, eu digo para ela, gente, o mais importante para vocês é viver. Às vezes a mãe não é a mãe biológica, às vezes a mãe
mãe é a mãe que cria, né? Pode ser uma mãe de coração, pode ser uma mãe que adotou um ovo depois para crescer dentro do seu útero, são inúmeras vantagens. Você tem que viver, né? Você tem que estar saudável para poder ter a oportunidade de ir atrás desse problema depois, né? Então, acho que a gente tem que abordar. Mas, assim, abordar de uma forma positiva, sabe? Falando, olha, veja como é importante. Tem tantas mães que têm filhos que não vão conseguir criá-los, vocês vão ter, né? Vocês vão viver. Então, acho que a gente tem que ser positiva. Mas também não pode iludir, né? Porque senão depois elas vão ficar nos cobrar, né? Disso. É verdade. É delicado, mas é necessário, né? Falar, né? Tudo que pode Você tem que acontecer. falar, né? É suave, mas tem que. É verdade. Vou até aproveitar, né, essas falas para perguntar de uma forma simples. Como que se faz a reposição hormonal? A gente tem estrógeno, a gente tem progesterona e a gente tem várias formas de aplicação, seja óvulo, seja creme, seja injeção, seja oral. De uma forma geral, como que se dá essa reposição? Para mim. Isso. Então, hoje a gente sabe que essas pacientes, elas têm falência ovariana precoce. A reposição hormonal da falência ovariana precoce, ela é uma dose muito maior do que a reposição que você faz na paciente na menopausa em período certo. Então, é tanto quanto 2 a 4 miligramas de estradiol. E aí, muitas vezes, você tem que ir vendo essa paciente. Então, de novo, eu tenho paciente do SUS, eu uso ciclo primogina, que é baratinho, que é cíclico. Muitas vezes, antes a gente fazia terapia de reposição, eu não consigo fazer transdérmico. São raras as pacientes que eu consigo fazer o transdérmico, que é a via de administração melhor, né? Eu não consigo fazer transdérmico, eu faço o oral. E antigamente a gente falava assim: ah, tanto faz menstruar ou não. Aí de uns anos para cá, acho que de uns 15 anos para cá, né, Carmen, começou a se monitorar a ferritina. E aí a ferritina é muito alta, então a reposição delas tem que ser cíclica. Elas têm que menstruar porque é uma via de eliminação da ferritina. Né? Então a gente faz a reposição cíclica e eu acompanho, o útero geralmente aumenta. Quando elas fazem a menorreia primária, por exemplo, as pacientes que são transplantadas na infância e que não entram, não começam a menstruar, aí tem que fazer aquele esquema de aumentar gradual para que o útero cresça. Muitas vezes eu faço isso, eu faço um período de reposição só estrogênica. Não existe um padrão. O padrão é você tratá-las como falência ovariana precoce, com dose no mínimo de 2 miligramas. Eu, infelizmente, só tenho oral. Quando eu posso, eu uso transdérmico. Nas crianças, que a gente vai fazer esse escalonamento, esse aumento gradual, às vezes a gente até consegue para poder cortar o selinho, né? Para ir aumentando. Então, corta um quarto, depois vai para metade, para elas poderem fazer esse crescimento de volume uterino. Mas a reposição, ela tanto faz. O ideal é que você faça transdérmico, hoje eu aceito na literatura o melhor. E se elas têm útero, você tem que usar o ciclo com estrógeno e progesterona. Não existe isso em literatura, já discuti esse caso com o Dr. Rui lá em Ribeirão. O que nós achamos, né, que a Ana Carolina, que às vezes a gente tem um ambulatório, elas têm um ambulatório, às vezes a gente discute os casos. O que nós achamos, o que eu pessoalmente acho, não sei se a Cristiane teve essa percepção, até queria ouvi-la sobre isso. O que às vezes acontece é que eu tenho a impressão que elas perdem a célula tronco e do endométrio. Porque às vezes eu uso tanto estrógeno e elas não proliferam o endométrio. Então, o que que eu faço? Eu faço uma progesterona a cada 2 ou 3 meses e mantenho com estrógeno contínuo e monotero sindométrio. Gente, ele não sai de 2, 3 milímetros. Então, você vê que é uma coisa de individualização, porque às vezes você consegue usar só o estrógeno isolado, mas via de regra, de uma maneira cíclica, quando ela consegue menstruar. Mas muitas vezes a gente repõe o ciclo primogênito, que é cíclico, e ela não menstrua. Aí você priva ela 7 dias, né, dessa pausa, e ela não menstrua. Aí você vai olhar o endométrio tá atrófico, o útero está pequenininho, mas sim, quando ela tem o útero, ela tem que fazer a reposição dos dois. Isso também é legal porque quando elas fazem, se elas estavam menstruando e param de menstruar, você tem que olhar se ela não fez estenose, se não fechou o útero. E aí ela está tendo o acúmulo do fluxo menstrual dentro dele, né? Então, é muito individual. O que eu digo para você é que você tem que usar o recurso que você tem, né? Que essa paciente consegue comprar, porque a gente não consegue fornecer essa medicação para ela, mas que elas têm que fazer a reposição. Isso também é uma coisa que eu falo para elas na pré. Pode usar, não tenha medo. Quando elas voltam no D mais 100, a maioria delas volta no D mais 100 com a gente, né? Passa para pesquisa de DASH. Eu já prescrevo e eu já falo que tem que usar.
Perfeito. Existe alguma doença, pelo que eu sei, assim, não é o caso da leucemia, que foi o meu caso, mas às vezes, não sei, uma anemia falciforme, enfim, alguma trombofilia, não sei, que o paciente teve que fazer transplante e por conta da doença de base dele está indicado, está contraindicado fazer reposição hormonal? Ah, essa é uma boa pergunta. Sim, a gente tem que selecionar como faz em qualquer reposição. Agora eu pergunto para você: uma paciente que tem trombofilia, ela não menstrua? Menstrua. Então, se você usar o estradiol natural, né, e a progesterona micronizada, a chance dela ter trombose, porque ela tem trombofilia, é diferente de você usar uma contracepção com hormônio sintético. Essa é diferente. Mas se você vai fazer a reposição com hormônio natural, não tem contraindicação. Outra coisa que a Cristiane deve ver também, depois é que eu até gostaria de ouvir sobre isso. A gente fica com medo por causa de trombose de catéter. Então, eu tinha medo. Eu falei assim, gente, se a mulher teve trombose de catéter, como que eu vou fazer reposição de hormônio? Não tem problema. Isso aí eu fui estudar. E aí o que acontece é que elas têm por causa do corpo estranho, né? Na verdade, elas não têm alteração de coagulação. E eu não tenho medo, por exemplo, de fazer a supressão hormonal com etinilstradiol, que eu uso etinilstradiol para repor, que é a pílula contraceptiva. Porque elas são plaquetopênicas, elas não vão fazer, não é trombose do catéter, não é por causa da pílula, não é? E aí a gente mantém esse nível hormonal nesse período. A única coisa que eu tenho, às vezes, é um aumento de transaminases, mas elas quase não sangram, não é? E essa história da gente usar o análogo de que é bloqueio do eixo não preserva a fertilidade, né? Elas já vão ter uma perda acentuada de massa óssea porque elas vão estar às vezes usando corticoide e você suprime totalmente o hormônio dela, quer dizer, então acho que não, para mim não soa bem, né? E assim, os protocolos americanos suspendem suprimir menstruação também com pílula anticoncepcional. Então acho que é de bom tamanho. Perfeito. GVHD ginecológico, né, vaginal, vulvar, ele tem cura? Ó, então, é aquela história que eu sempre falo para elas. Quando você mora numa casa, aí você muda de casa, você demora um pouquinho para acostumar. Então, a maioria das pacientes não faz DASH. Vocês devem estar ver isso aí, né? Porque elas fazem aquela imunossupressão até que a medula acostume com a casa. Elas vão ter uma chance de ter uma doença autoimune para o resto da vida. Eu explico isso também. Então, por exemplo, você, né? Eu tenho uma doença autoimune. Então, se você tem por exemplo, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Então, eu tenho anticorpos contra a minha tireoide. E a minha tireoide é o meu sistema imune. Imagine se você está colocando o sistema imune de outra pessoa. Então, para o resto da sua vida, você tem chance de desenvolver uma doença autoimune. Ela vai aparecer em algum lugar ou não. Então, a DESH, se você falar assim, DESH genital aguda tem cura? Tem. Por quê? Naquele momento, eu tratei, ela saiu daquele quadro, ela não fez sequela. Eu considero curada. Ela não vai ter nenhuma outra lesão? Eu tenho paciente que teve a DESH aguda, que é o quadro semelhante ao líquen plano, saiu desse quadro, né? Como ela pode sair da DESH de pele, e depois ela desenvolveu um líquen escleroso, que é outra doença de vulva, que também é autoimune, não é? Ou então, como vocês, teve uma DESH, mas de repente ela faz uma outra, uma alopécia, né, autoimune, ou ela faz uma esclerose, né, uma esclerose de tecido conjuntivo, outro tecido conjuntivo, elas têm muito hipotiroidismo. Então, quer dizer, a DESH tem cura? Eu não sei, naquele momento, aquele quadro agudo, quando eu consigo detectar e tratar precocemente, né, eu falo isso das pacientes que têm, assim, moram aqui na nossa região, que eu consigo ver, sim, né, mas elas podem deixar sequelas muito cruéis também. Por isso Combinado. que eu já disse para vocês que eu jogo todas as minhas fichas na prevenção e nessa orientação para detecção precoce. Perfeito, perfeito. Quando a gente tem uma DESH, né, vulvar, vaginal, existe cirurgia para os casos mais graves? Quando que está indicada essa cirurgia? Que cirurgia é essa? Tem como recuperar um clitóris encapsulado, né, quando ele já está mais fechadinho, uma vagina colabada? Sim, sim, tenho vários casos. Não vou dizer para você, Betina, porque quando a gente pega, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que foram transplantadas em outros serviços. Assim, terrível. Tinha uma que ela fazia xixi para dentro da vagina, porque era totalmente fechada.
obliterada. Tipo, tinha 1 centímetro visível. Então, a anestesia, tá? Você vai fazendo, você libera o que você consegue liberar. A obliteração do clitóris é a mais fácil de resolver, né? Porque você às vezes faz até com anestesia local. Eu não tenho muito, assim, de fazer, refazer suco interlabial, que é o espaço entre o grande lábio mais gordinho e o pequenininho. Porque isso não afeta sexualmente, mas ampliação de vestíbulo, dilatação de parede vaginal. Muitas vezes a gente consegue até, esse último caso que eu tive, ela tinha o fechamento até metade da vagina e do vestíbulo, da entradinha da vagina e do clitóris. E aí, então, eu liberei o clitóris, liberei essa parte, o colo está visível. E aí, gente, é sensacional o fisioterapeuta, viu, Luísa? Se você se entrar nesse time, garota, você não sai nunca mais. Meu sonho de consumo é ter uma fisioterapeuta, porque eu que tenho que elas têm que comprar o molde pela internet, aí eu passo lá com xilocaína, ensino como que usa, ensino como que faz autoexame, né? As que eu consigo ter fisioterapia, eu tenho uma médica também de uma cidade próxima que tem uma boa fisioterapeuta que trabalha com saúde da mulher, porque é uma cidade maior, fica sensacional, porque é muito importante isso, manter a permeabilidade depois que você fez a cirurgia. E outra coisa, depois que você faz essa cirurgia de liberação, ela tem que usar corticoide, porque senão ela vai desenvolver o processo inflamatório, é aquela história, toda a agressão que você tem nessa mucosa, quem que vem acudir? O sistema imune, que não é dela, é do doador. Então, às vezes, você agudiza. Então, você tem que usar o corticoide, isso é protocolo de tratamento de líquen plano, né? Acho que a Cristiane sabe. Você tem que usar isso junto com o molde para você manter aberta. Então, eu passo bastante molde também para as pacientes. E eu falo que o melhor molde para elas é a relação sexual. Então, a gente põe a camisinha no marido, passa xilocaína na camisinha para elas não terem dor, né? E elas reiniciam a vida sexual, que para mim tem que ser o mais precoce possível. Eu falo para elas, passou 40 dias, a plaqueta tá normal, pode namorar com camisinha. Eu tenho medo também, viu, Cristiane, se elas vão continuar, se elas vão usar camisinha, se elas não vão camisinha. Mas sabe qual é o medo maior que eu tenho? Das nossas que são, não sei se vocês têm esse problema aí, nordestinas. Porque elas vêm, elas ficam 100 dias aqui, o marido já arrumou umas 3, 4 nesse intervalo, elas voltam tudo com HPV. Mas eles não usam camisinha. E eu vou falar para ela, não transe com o namorado, com o marido? Eu vou falar o quê, né? Eu explico que é importante o uso do preservativo durante um ano, até refazer todas as vacinas. Elas falam assim, mas é meu marido de vida inteira. Eu falo, então, mas aquele bichinho que você trocava com ele antes de você ter sistema imune comprometido, ele vai ficar mais bravinho agora, porque o seu sistema imune dormiu, o seu sistema de defesa está dormindo. Então, é importante mesmo que seja o parceiro de sempre. Mas a gente sabe que a gente fala e às vezes a gente chove no molhado, né? Mas a gente fala mesmo assim, mas eu estimulo, porque às vezes se elas chegarem lá e, não quero, não quero, é muito, elas não que- elas querem querer, elas querem poder querer, né? Então elas têm que estar com uma reposição hormonal adequada, elas têm que estar orientadas e elas têm que sentir que elas podem. Porque uma coisa é você não estar disposta, a outra é você ver que teu companheiro vai embora. E o abandono conjugal entre as transplantadas é muito alto. Né? Eu não tenho isso em números para vocês, mas é muito alto e tem trabalho em literatura já falando isso. Geralmente é trabalho de enfermagem, né? Que faz esse segmento. Porque o cara não tem, né? Não pode ter filho, a vagina tá assim, não pode ter relação, ficou 90 dias, 100 dias em Jaú e não voltou para casa. Então é complicado isso, né? Porque eles têm uma. É diferente, né? Eu vejo, a gente vai na sala de espera da oncologia, nenhum homem está sozinho. Todos estão acompanhados ou pela mãe ou pela filha, mas as mulheres geralmente estão sozinhas. Se elas não tiverem uma amiga ou uma filha, o marido não acompanha. Então é triste isso, né? Então eu sempre falo, não, você tem que voltar, você tem que assumir sua vida sexual. Olha, compra a camisinha, tem no posto de saúde, leva para eles usarem, fala que é por pouco tempo, né? E aí a gente tem que estimular, mas eu digo para elas, tenham relação. A partir dessa, É até muito porque desafio. é um sinal precoce de DESH, né? Sangramento pós-relação sexual e o estreitamento da vagina. Perfeito, perfeito. São muitos desafios. Nossa, muitos desafios. Hã? Mas é possível. Próxima pergunta, que foi até mandaram aqui no chat, na verdade a gente já até falou já, né? Que quando estaria indicado iniciar a reposição hormonal, né? Na verdade,
quanto mais antes, né? A senhora Tão falou da cedo consulta quanto do pré. possível. Exato, perfeito, já está respondido essa. Agora vamos entrar um pouquinho na parte do HPV, que é muito importante. Há mais risco de ativar HPV ou ter câncer genital depois de uma TMO? Com certeza. E não adianta, aí isso é um detalhe. Quando vocês têm um transplante de órgão sólido, aí o ideal é que faça ou as 3 doses antes do transplante, antes de entrar na imunossupressão, ou pelo menos a primeira. E tem que ser sempre em 3 doses. Da vacina do HPV, né, que nós estamos falando. Pós-transplante, assim que inicia o esquema de vacinação, já, quer dizer, melhorou lá, saiu da imunossupressão, já é iniciado o esquema de vacinação. Nas nossas pacientes, acho que aí também, já existe assim, já existe uma cartinha do esquema vacinal no qual está incluído o HPV. E eu falo para elas: olha, você está vendo? Você vai terminar essa do HPV exatamente no período que eu quero que você deixe a camisinha, porque é importante, a gente explica. Mas nós sabemos que, assim, por exemplo, mesmo que ela não se contamine, o que que vai acontecer nesse período que ela está fazendo químio, seja do condicionamento, seja a quimioterapia prévia, ou que ela está usando um imunossupressor de dose mais alta? O HPV sai da latência, né? Porque a gente sabe que existe latência viral. Então, aí ela tem uma manifestação da lesão já na citologia e a evolução é mais rápida, né? Então, se você tem uma história natural do NIC3 ou da invasão que pode durar tanto quanto 10 anos, elas têm geralmente um intervalo encurtado. Então, essas pacientes, elas fazem citologia após, né, o transplante, o intervalo de citologia delas é o mesmo, de um ano ou mais um ano depois a cada 3, mas todas as transplantadas têm direito à vacina de HPV até 45 anos, e as pessoas não sabem disso. Então, o que que a gente faz? Agora nós estamos fazendo uma campanha no hospital, nós levantamos todas as pessoas que têm menos de 45 anos, nós estamos mandando cartinha de vacina, porque nós vimos que, apesar de todo esse esforço, as que passam no segmento ginecológico, desde que a vacina foi liberada para transplantadas, elas têm recebido, mesmo que seja já tardio, porque elas vão ter latência viral também na imunossenescência, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, a gente tem feito. As que passam pelo ambulatório têm um índice de vacinação em torno de 40%, mas se você pegar o global, menos que 10%. Então, a gente está fazendo uma campanha, tanto nas oncológicas, por exemplo, câncer de mama, nas hematológicas que não vão para transplante, a gente está vacinando, e nós vacinamos essas pacientes. Então, as transplantadas que estão aí me ouvindo, se tiverem menos de 45 anos, têm direito a 3 doses da vacina de HPV. O rastreamento não é diferente, a menos que elas sejam usuárias de imunossupressor de uma forma crônica, como é a transplantada do órgão sólido. Aí é uma vantagem, né, do transplante de medula, porque muitas vezes você fica sem a necessidade de usar o tempo inteiro o imunossupressor. Mas essas outras pacientes, elas devem fazer a citologia no intervalo normal, mas se elas forem entrar nesse esquema do PCR de HPV, vai ser a cada 3 anos, não cada 5 anos de rastreamento. Então, vacina até 45 anos, mesmo que o transplante já tenha sido mais tardio, mas quanto mais precoce, melhor, por conta da latência, rastreamento adequado. E eu tenho sim, viu, paciente com lesão precursora de vagina, de colo, de vulva, em quantidade maior do que a população normal. Enfim, vacinem-se, hein, meninas? Por favor, quero todo mundo vacinado. Então, aí vocês vão precisar, quem estiver me ouvindo, vocês precisam de uma carta do médico de vocês. Aí existe uma regional, chama CRI, né, que é a Central Regional de Imunização de Imunossuprimidos Imunização Especiais, alguma Especial. coisa assim. E aí você tem que levar, faz um processo, a vacina vem no nome do paciente, nas 3 doses. E é importante tomar as 3 doses também, porque se você pode fazer uma dose só até 15 anos em adolescentes e é suficiente, para imunossuprimido em qualquer faixa etária, então as crianças nós vacinamos a partir dos 9 anos, mas em qualquer faixa etária são 3 doses. Perfeito, perfeito. E por fim, a última pergunta para a doutora Lenira é como que é essa indicação e uso dos dilatadores vaginais? Quando, infelizmente, eu não tenho uma fisioterapeuta do meu lado, viu, Luísa? Nós usamos, a gente compra na internet, tá? Chama Absolo. Ele vem em várias cores diferentes. Mais curtinho, mais larguinho.
até que elas tenham um que seja funcional. Então, elas compram esse dilatador, aí a primeira vez eu coloco, eu explico para elas como que é até onde está entrando, e a gente vê quanto que nós vamos ganhando de liberação. Eu peço para elas passarem ou o estriol, né, que já está aplicando, ou a xilocaína se tiver dor, e nunca forçar em nível de sangramento. E aí vai tendo um aumento gradual. Mas quando eu posso, né, quando as pacientes estão próximas a mim, eu avalio antes de ir progredindo esse dilatador, tá? Que aí não é uma coisa mágica que elas vão ficar com a vagina como era antes, mas ajuda bastante, né? Às vezes as pacientes também, as que são um pouco mais gordinhas, tem um truquinho legal também, que é ter relação com a perna fechada, porque daí você amplia o contato, né? É como se você alongasse, porque daí mesmo que o pênis penetre menos, o marido tem a sensação de prolongamento dessa vagina e funciona bem, né? Então e aí, vai menos profundo, né, do que se ela tiver com a perna totalmente abertinha. Então também ajuda e ajuda com o uso E eu não passo assim muitas vezes, né, para fazer todo dia, né, o dilatador. Depende, se ela estiver numa fase que ela está fazendo a sinéquia, que eu preciso dilatar, eu peço 3 vezes por semana. Se não, 2 vezes por semana é suficiente. Perfeito, perfeito. Bom, encerramos essa sessão com a doutora Lenira, muito obrigada. Agora vamos começar a perguntar algumas coisas para a Luísa, nossa fisioterapeuta aqui, para ajudar a gente. Luísa, primeira pergunta para você. Como que a fisioterapia pélvica ajuda na dor, né, para a gente diminuir, reduzir essa dor na relação sexual? A gente, dentro da fisioterapia pélvica, a gente não consegue atuar diretamente nas questões relacionadas às alterações da mucosa vaginal. A gente consegue ajudar principalmente na questão relacionada à musculatura. Muitas mulheres nunca viram a musculatura íntima, nem sabem o que tem ali. Então, a gente vai atuar principalmente a gente vai atuar na função desses músculos. A contração involuntária, que muitas vezes causa dor na relação sexual, ela acontece também como uma consequência a processos inflamatórios persistentes, a uma dor crônica, a um desconforto constante nessa região pélvica. Então, muitas vezes as alterações que são próprias da diminuição do estrogênio, as alterações coceira, enfim, alterações orgânicas mesmo, aquele desconforto constante, as alterações anatômicas, elas causam um processo de dor crônica. E essa dor crônica persistente acaba fazendo com que essa musculatura se torne um pouco mais tensa. Eu gosto de pensar como se fosse um torcicolo. Torcicolo, ele dói quando a gente movimenta. Se a gente ficar ali quietinho, um torcicolo no pescoço, por exemplo, ele não incomoda. Mas quando a gente mexe, a gente sente a musculatura íntima da mesma forma. Se a gente está ali no dia a dia, normal. Ainda que essas alterações anatômicas, enfim, da vulva, da mucosa vaginal, elas estejam acontecendo, se a gente não mexe nessa musculatura, ela tende a não reclamar. Mas durante a relação sexual, quando a gente precisa dessa elasticidade dos tecidos, da mucosa, da musculatura, que envolve fáscia, que é aquele tecido que fica entre a musculatura, né, para as pessoas leigas entenderem, é como se fosse quando a gente está cortando um bife ou um peito de frango, uma carne de boi, aquela película branquinha. Essa película é a face. A face é que permite o deslizamento entre os tecidos. Então, um tecido que está pouco elástico, quando estica, ele tende a rasgar. E aí acontecem as microfissuras, enfim, numa mucosa já mais sensível pelas questões próprias da DEST. Então, a fisioterapia ela vai principalmente ajudar essa mulher a entender como é que essa musculatura íntima funciona. Tanto a contração, mas sobretudo o relaxamento. Como é que essa mulher consegue ter controle sobre essa contração durante o momento íntimo? Porque isso, muitas vezes, não é pensado, a gente não tem muitas vezes consciência dessa musculatura e a gente vai para a relação sexual com um foco tão grande na dor que a gente já espera essa dor. E a gente tem como pensar no aspecto da musculatura para ajudar nesse relaxamento muscular. Então, existe o treinamento muscular do assoalho pélvico, que em alguns casos, quando a gente não consegue fazer o contato penetrativo nessa mulher, a gente não consegue ensinar através do contato penetrativo, a gente consegue usar o biofeedback eletromiográfico, em que a gente cola os eletrodos na vulva quando é possível, né, por questões anatômicas mesmo, de irritação da vulva, enfim, deformidades.
A gente cola os eletrodos e a gente consegue visualizar esse padrão de contração e ensinar essa mulher como fazer esses movimentos, como fazer esse treinamento muscular durante o dia, nas atividades de vida diária. E aí a gente já vai correlacionando a dor na relação à incontinência urinária, a outras disfunções que podem acontecer, ou dificuldade de esvaziamento dessa bexiga por alguma outra questão. Então, o treinamento muscular do assoalho pélvico, ele é fundamental até para melhorar o fluxo sanguíneo dessa região, né? Melhorar a nutrição, melhorar a oxigenação desses tecidos e despertar essa região do corpo, para que essa mulher entenda que, ainda que existam muitas questões, muitos desafios no sentido da dor na relação, existem muitas outras coisas que a gente pode fazer, incluindo o treinamento muscular do assoalho pélvico no dia a dia, dando consciência para que ela entenda, principalmente, a perceber o relaxamento muscular na hora da relação sexual. Então, incluir o cuidado com os músculos íntimos a todo esse cuidado mais ampliado que vocês trouxeram aqui até agora. Não, com certeza. Com certeza, precisamos muito dessa ajuda. Já são muitos bloqueios da doença, né? Isso, teoricamente, ou abstratamente, né? Acaba ocorrendo nessa região, né? Luísa, há lubrificantes e objetos que ajudam a reduzir a atrofia, a secura, a dor, enfim, de que forma que a gente pode usar algum objeto ou lubrificante para auxiliar todo esse contexto? Bom, a doutora Lenira falou sobre os dilatadores, eu até trouxe aqui para a gente conseguir visualizar. É interessante, muitas pessoas de repente nunca viram, ainda não chegaram nessa fase, ou se estão vendo agora. A prevenção é sempre o melhor caminho, então o ideal, né, a gente começar antes que todos os agravantes aconteçam, mas a gente pode usar os dilatadores, e aí com a estilocaína, com o estradiol, enfim, para conseguir aliar os benefícios da dilatação às questões relacionadas à mucosa, a gente já consegue juntar essas duas coisas, e além do uso dos dilatadores, que tem uma função ali de melhorar essa flexibilidade, de favorecer a tolerância ao contato penetrativo, porque de maneira geral na vida, ninguém ensina a gente a ser penetrada. Ninguém fala com a gente sobre isso. Como é que é ser penetrada? Que sensação é essa? E aí, quando há ainda um acometimento relacionado à mucosa, relacionado à atrofia, isso se torna, o contato penetrativo, ele se torna ainda mais desconhecido, porque ele de repente já não é mais como era antes. Então, os dilatadores, eles vão, além de melhorar essa flexibilidade, favorecer a elasticidade dos tecidos, e existem até alguns movimentos que a gente consegue fazer pouco a pouco para ganhar um pouco mais, além do alongamento, para a gente ganhar um pouco dessa flexibilidade. Vamos pensar na lateral do canal vaginal, né? Então, só para a gente entender, né, que o canal vaginal, ele não é um cano PVC. Às vezes ele acaba se tornando pelas alterações da mucosa, mas ele, como tende ao colabamento, quando a gente introduz o dilatador, a gente consegue manter essas paredes separadas. Nem sempre a gente consegue visualizar isso de uma forma tão clara. Então, além dos dilatadores, os massageadores, né? São vibradores, mas que eu chamo de massageadores para a gente ter uma visão um pouco mais ampliada de entender que massagem é uma delícia. Se eu falo muitas vezes com a paciente que eu vou recomendar um vibrador, ela já fala assim: ah, não quero saber dessa história, não. Porque a gente já tem uma visão um pouco deturpada, um pouco distorcida em relação ao uso dos vibradores, como se eles fossem única e exclusivamente destinados ao prazer. A gente começa com o uso terapêutico, e é o que eu costumo recomendar, o uso terapêutico. Eu ensino sobre, de repente, a mulher, quando a gente olha, né, em relação à espessura, esse aqui é um bullet que é bem fininho e ele tem um bico que favorece muito a introdução. Então, às vezes, a vibração dá uma sensação de dormência. O músculo fica ali um pouco confuso, né, do que está acontecendo, e a gente consegue, às vezes, introduzir um massageador ligado, né, usando essa vibração de uma forma muito mais fácil do que só com o dilatador em si. Então, quando a gente pensa na espessura, é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente usa o recurso vibratório para aumentar o fluxo sanguíneo, para dar essa sensação de conforto, e aí, indiretamente, ter um estímulo do clitóris, ainda que não seja o objetivo. Eu gosto muito de pensar que o uso dos dilatadores, dos massageadores, eles não precisam ser um dever de casa, que a gente vai fazer assim, ah, que chatice, tem que fazer esse trem outra vez. A gente pode pensar em trazer uma sensação satisfatória, ainda que não seja um prazer sexual, porque são coisas diferentes, mas alguma sensação satisfatória para que aquela mulher queira voltar para essa orientação num próximo momento, para que ela tenha uma lembrança satisfatória de que, nossa, quando eu fiz aquilo foi bom para mim, do que só um dever de casa que eu tenho que cumprir, porque eu tenho que dar uma satisfação de repente para a equipe que me acompanha. Então,
a vibração ela é interessante e aí existem espessuras que vão acompanhando mais ou menos os dilatadores. E em casos que, já que a gente não vai usar todos os dias, a prescrição de 1, 2 vezes na semana, dependendo do caso, a gente pode continuar estimulando essa mobilidade dos tecidos através de algum massageador na região externa da vulva. A gente pode pensar, por exemplo, em apoiar o massageador no centro tendíneo do períneo, que é como se fosse essa costura que a gente tem entre a entrada do canal vaginal e o ânus. A gente tem aqui uma estrutura que é um pouco mais durinha. Se a gente palpar, a gente consegue perceber. E é uma região que acumula muita tensão, porque é aqui nesse ponto que é um ponto de interseção, né? Um ponto em comum entre a musculatura profunda e a musculatura superficial. Então, quando a gente posiciona o massageador no centro tendíneo do períneo, ainda que a gente não consiga fazer muitos movimentos, porque de repente essa vulva está com algum tipo de irritação, algum desgaste ali na pele, enfim, a gente pensa em manter ela paradinha. Não precisa fazer muita pressão, porque essa vibração ela é transmitida aos tecidos mais profundos, aumentando o fluxo sanguíneo, favorecendo a nutrição, favorecendo a oxigenação. Coisas que a gente consegue através do recurso vibratório mesmo. Em algumas mulheres a gente não consegue colocar o calor justamente por conta dessa irritação, dá a sensação de queimado mesmo e piora, na verdade, os sintomas. Então, a vibração ela é satisfatória. E além disso, as terapias manuais. Porque isso aqui, eu adoro recomendar, porque na verdade isso custa R$ 7. Aquela história de que vibradores são caríssimos, enfim, eu descobri um site, que é o canal, depois eu mando para vocês, que custa R$ 7. Esse aqui custa, tipo, 8. E esse outro que é maiorzinho para pessoas que já conseguem ter um contato penetrativo, né? Que ainda não tiveram esse colabamento, uma fibrose ali muito grande de canal vaginal, a gente consegue manter R$ 13. Então, é acessível. Às vezes eu começo com os massageadores e a gente evolui para os dilatadores em determinado momento, porque investir em 2 massageadores, por exemplo, com tamanhos diferentes, e um kit de dilatadores que às vezes custa R$ 80, R$ 90, enfim, não é viável para todas as pessoas. E é uma possibilidade de já começar com essas terapias e já ter benefícios, sendo que depois a gente pode usar isso aqui na relação sexual. Então a gente pode começar com o uso terapêutico e depois a gente avançar para o uso recreativo, que eu chamo, porque aí a gente já entendeu, a gente já despertou no corpo essas novas sensações e aí a gente consegue compartilhar isso com o outro de repente. É um exercício individual, é uma responsabilidade individual descobrir essas possibilidades no próprio corpo. O que faz sentido para você nesse momento? Nessa nova fase da vida, nesse contexto que você está vivendo, dentro das possibilidades que o seu corpo tem agora, daquilo que faz sentido para você nesse momento, será que a gente não pode avançar um pouquinho? Será que a gente não pode usar, enfim, o que é recomendado de ser usado a partir da indicação da prescrição da ginecologista na vulva? A gente não consegue usar para estimular também o aumento do fluxo sanguíneo, melhorar a mobilidade entre esses tecidos, e aí vem a terapia manual. Quando a pessoa consegue usar os massageadores, ótimo, a gente consegue fazer muitas, muitas coisas, tanto na região externa só, quanto na região interna, através de alguns movimentos específicos. Eu gosto de usar a analogia como se a vulva fosse um relógio, em que em cima é o 12, embaixo é o 6, de um lado é o 3, do outro é o 9. Então, tem alguns movimentos que a gente consegue fazer e a gente começa de uma forma. Quanto antes a gente começa, melhor, porque os acometimentos na mucosa, eles ainda não avançaram, a gente ainda consegue, de fato, ter movimento ali dentro desse canal vaginal, mas é possível. Então, quando a gente tem esse norte, né, do relógio, a gente consegue pensar principalmente nos movimentos do 3 ao 9, porque é justamente nessa parte mais de baixo onde esses músculos, eles de fato se encontram, onde a gente tem mais mobilidade. A gente não tem muita mobilidade do 3 para cima, em cima, né, no 12 a gente tem a uretra, 11 e 1 a gente não fica, em ninguém na verdade, né, a gente não fica mexendo na uretra para cima, então os movimentos eles são mais direcionados do 3 para o 9, e aí a gente consegue fazer isso ou aumentando os dilatadores e com alguns movimentos específicos, ou simplesmente através da região externa, com algum massageador. Esse aqui a diferença é só que ele tem um cabeçote maiorzinho. Ele acaba tendo uma área de contato um pouco maior, diferente desse aqui, que às vezes a gente vai usar na região externa, ele é um pouquinho mais desconfortável por ter uma área de contato menor. As terapias manuais, elas vêm também justamente para melhorar a mobilidade entre esses tecidos. Então, a gente pode começar, eu gosto, na verdade, de começar de fora para dentro. Então, a gente começa primeiro com a vulva, para depois a gente chegar em canal vaginal e entender como é que esse canal vaginal recebe esse estímulo, como é que essa mulher
o que que ela sente, né, quando a gente tem esses estímulos vibratórios, principalmente, o que que ela sente quando a gente se aproxima do clitóris, como é que esse corpo reage, para que a gente vá construindo, isso é muito individual, construindo com cada mulher o que faz sentido para elas. E além disso, as terapias manuais que vão favorecer essa mobilidade dos tecidos. Quando a gente favorece a mobilidade, a gente favorece também a reorganização das fibras de colágeno. E aí, consequentemente, a gente retarda de alguma forma as fibroses. Então, quanto antes a gente começa todo esse processo de olhar, entendendo que existe movimento nessa região, existe fluxo sanguíneo, existe muita coisa acontecendo ali, e não só o tratamento do câncer em si, não só as lesões, né? Não só o que falta. Então, eu gosto de pensar que antes da gente treinar os músculos íntimos, a gente precisa treinar o olhar. Que muita coisa. O prazer, ele já, em muitos casos, nessas mulheres, ele, enfim, ele se perdeu em algum momento, né? Ele se perdeu no diagnóstico, ele se perdeu ao longo do processo de tratamento, a forma como essa mulher se vê, a forma como ela se trata, a forma como ela está vivenciando todo esse processo influencia muito em como ela vai olhar para a região íntima. Ela vai olhar com dor, porque isso aqui é a representação daquele sofrimento. Então, eu gosto muito de fazer esse processo de trás para frente, eu nunca chego direto na vulva. Eu gosto muito de ouvir as histórias, eu gosto de entender como é que essa mulher se sente, o que que mudou, como é que ela se vê agora, quais são as perspectivas. Então, o meu trabalho, pontualmente, ele é muito mais de fora para dentro, no sentido do corpo, né? O fisioterapeuta, ele é o terapeuta físico, mas eu gosto de fazer o trabalho inverso, eu gosto de começar de dentro para fora, para que a gente possa entender qual é o contexto de vida dessa mulher e adequar as orientações àquilo que ela dá conta naquele momento, aquela fase que ela está vivendo. E além disso, é um papel importante também explorar outras partes do corpo e entender que o prazer ele não está aqui. Ele está primeiro aqui, né? Ele está primeiro na vida e depois ele está na cama. Então, quando a gente amplia esse olhar e quando a gente dá espaço para essa mulher falar, olha, eu não quero nada, eu não quero, eu não... Enfim, a gente pode explorar isso de outras formas também. E a gente vai pouco a pouco olhando para a região íntima, primeiro como uma forma de cuidado e quando fizer sentido, como uma forma de prazer. Para que ela vá dando passos firmes no sentido de uma construção dessa sexualidade a partir desse evento que foi um divisor de águas na vida dela. Então não dá para a gente querer voltar para aquele lugar e de repente a gente nunca esteve lá, né? De viver um prazer pleno, enfim. Muitas pessoas vivem isso a partir de um evento tão significativo, né? Como o câncer. Não dá para voltar. Mas será que não dá para a gente descobrir novas possibilidades através de novas sensações, criando novas memórias, explorando o corpo de novas formas? Eu gosto muito de pensar dessa forma. Em relação à atrofia, a gente não consegue atuar diretamente na atrofia, né, por conta da questão basal. Os acessórios podem ser os dilatadores, podem ser os massageadores e os lubrificantes. O recomendado é aquilo que a ginecologista prescreve. Não faz sentido a gente prescrever lubrificantes comuns no mercado, já que essa mucosa ela tem uma condição diferente. Então, até isso precisa ser prescrito com muito cuidado para que esse uso seja feito de forma segura e não agravar os sintomas, não piorar todos, enfim, questões de coceiras e corrimentos e todas essas alterações na mucosa, de uma mucosa que já está passando por questões próprias ali. Perfeito, Lu. Foi incrível toda a sua explanação. Eu até dei uma passada agora nas dúvidas do pessoal, mas acho que, de forma geral, a gente sanou ao longo de toda a conversa, seja com a ginecologista, seja com a fisioterapeuta, a maioria das dúvidas. As que não foram respondidas, podem me mandar mensagem, seja lá no grupo, se ficar um pouco com vergonha, porque no grupo tem homens, pode me mandar no privado, daí eu encaminho para elas, seja a doutora Lenira, a doutora Cris ou a Luísa, para elas me respondem por mensagem e eu repasso para vocês, mando no grupo, que aí vai ser uma forma geral, ninguém precisa se sentir, às vezes, exposto. Foi incrível, acho que sem dúvida alguma foi uma dos encontros mais sensíveis, são temas muito, muito sensíveis, acho que para todas nós pacientes. Muitas vezes a gente, como paciente, é muito comum a gente ouvir você tem que agradecer a Deus porque você superou um câncer, porque você fez um transplante, e qualquer outra coisa, teoricamente, deveria ser negligenciada, né? Eu faço isso muito por ser dermatologista, então, você não tem que se preocupar com essa mancha do GVHD, pô, você tem que agradecer que você foi transplantado, enfim. E isso passa para a parte da gineco da mesma forma.
Ah, então você já não pode ter filho, então você já não faz nada, então não pensa nisso, você tem que agradecer. E não é assim, a gente tem que ter um cuidado realmente integral. Transcende muito, né? É muito complexo, são muitas coisas. E acho que a gente precisa sim de ajuda, seja das ginecos e das fisioterapeutas. Eu acho que foi muito importante a gente trazer uma fisioterapeuta aqui para a nossa conversa. É o que a gente sempre fala. O multidisciplinar no GVHD, ele precisa existir porque um vai ajudando o outro. Eu tenho certeza que as ginecologistas aprenderam muito com a Lu aprendendo um mundo completamente novo do GVHD, e foi um pouco intencional trazer uma pessoa que não tinha um contato com o GVHD, porque geralmente ninguém tem, realmente, seja para médico, seja para as outras profissões. E eu acho que a Lu vai ser, sem dúvida alguma, uma grande referência. A gente tem hematos aqui do grupo de Juiz de Fora e falta isso em Juiz de Fora. Então você pode ter certeza, Luísa, que vão chegar muitas pacientes para você, seja no presencial, mas eu tenho quase certeza que você também tem alguns cursos ou disponibiliza algum tipo de atendimento online. Pode deixar seu Instagram, acho que o pessoal pode te achar dessa forma, mas vou passar o seu contato depois no grupo profissional para que o pessoal possa te procurar e fazer esses atendimentos. Eu acho que o individual, além aqui do grupo, que é uma forma mais de grupo, mas o individual, sem dúvida, a gente pode ajudar muito cada uma dessas pacientes. E todas elas já pediram link, então, por favor, me manda o link de todos esses produtos. E fica aqui meu agradecimento, seja a Luísa, que tinha 13 anos que eu não via, para você ver como esse mundo dá voltas. Quem diria, né, Luísa? Que de 13 anos a gente estaria aqui discutindo esse assunto, você numa profissão diferente, eu como paciente. Então, é para ver que eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Os desafios, eles existem, mas superá-los, explorar os desafios e desbravar os desafios é o que nos torna quem de verdade a gente é, né? Todas as nossas cicatrizes contam as nossas histórias. Então, que a gente possa abraçar todas as nossas dificuldades e desafios da melhor forma, encarando ele e melhorando. E tendo, na verdade, a nossa felicidade, seja a nossa felicidade do dia a dia, mas também a nossa felicidade sexual, que muitas vezes é deixada de lado, mas ela faz parte também, né? E é muito importante. Então, muito obrigada, Luísa, fisioterapeuta, doutora Lenira, que eu sempre ouço falar, li todos os artigos, sou fã e encaminhei já no grupo. Todo mundo já leu esse artigo. E sou fã da minha ginecologista, que, nossa, me abraçou, que é a doutora Cris, acho que ela caiu aqui, não sei se ela conseguiu voltar. Para quem é de São Paulo, né, ela atende aqui em Pinheiros, então recomendo assim, de olhos fechados. Então, Luísa é de Juiz de Fora, doutora Lenira em Jaú, doutora Cris em São Paulo, capital. Muito obrigada a todos vocês, meninas, a todas as pacientes que se disponibilizaram para estar aqui tratando de um tema tão sensível. Foi incrível estar com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero. Parabéns, Luiz, amei. Pena que você não mora perto, né? Para que a gente pudesse compartilhar as pacientes, mas assim, muito sensível, aprendi bastante com você, super sucesso para você, tá? Com certeza vai ajudar muita gente. Betina, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Ó, tô emocionada de estar com vocês. Eu acho que quanto mais a gente divulgar essa ideia, quanto mais a gente. É aquilo que a Cristiane falou, que eu falo sempre, né? As pessoas querem mais do que estar vivas, né? Querem voltar a viver na vida normal, da qual faz parte todas essas, mesmo que ainda com algumas limitações, mas sentir que está sendo assistida, né? Eu acho que isso é importante, tá? Muito obrigada. Eu Perfeito. queria Luísa, se falar você já quiser também, deixar rapidinho. seu contato aí no chat, que aí o pessoal já vai vendo. Quem quiser falar, acho que é a Rita. Pode falar, Rita. Isso, boa noite. A doutora Leira, a doutora Cris, que também é minha médica no HC, mas ultimamente ela me abandonou porque ela está estudando muito, eu não estou conseguindo mais passar com ela. E a fisioterapeuta, que eu vi várias coisas, então assim. Nossa, eu sei que há 20 anos, eu sou transplantada há 20 anos, como a Betina sabe, e eu fiquei ouvindo a doutora Lenira falar, e eu falei, ai meu Deus, por que que não tinha todo esse esclarecimento no começo? Eu tenho tudo isso, doutora, há 20 anos, só que quando eu já, como é que fala? Quando eu comecei no HC, eu já estava toda, vamos dizer assim, tudo que vocês falaram já tinha acontecido comigo. Então, essa atrofia já estava
num estado de terrível, encurtamento do canal vaginal. Então, assim, eu me acho uma sobrevivente, porque eu fui encontrando o meu caminho sozinha com meu esposo, assim, já tinha os meus 2 filhos, então quando eu fui transplantada eu tinha 42 anos, eu estou com 62 hoje, mas a gente, quando eu bati num médico, assim, que começou com a reposição, já estava tudo fechado, foi uma dificuldade. Agora que eu vendo a fisioterapeuta mostrando o dilatador, eu até achei engraçado que o vibrador deve ser muito melhor, né? Na minha idade, então, deve ser melhor ainda. Passa logo isso, doutora. Mas, assim, a gente começou para as novinhas aí. O meu marido foi muito gente boa, sempre muito atencioso, cuidadoso e parceiro, né? Não é à toa que eu estou fazendo 38 anos de casada, então assim, mas foi muito difícil. A gente teve que buscar outras maneiras assim de toque mesmo para satisfação, entendendo todas as minhas transformações. Mas a doutora Lenira falando da anatomia, eu fiquei pensando, nossa, eu ficava, por que que é assim? Por que que meus lábios sumiram? Aí eu fui vendo hoje eu descobri que realmente era o Dash, que apesar da menopausa induzida, precoce, mas eu tive um Dash violento de vagina ali, e com aquelas úlceras. Agora eu estou em erupção da boca, porque a da boca nunca me deixou, mas é igualzinho o que acontece lá, quando cai a imunidade, estoura tudo. Então, assim, se eu soubesse disso há um tempinho atrás, teria Mas outro ninguém desfecho, sabia né? esse tempinho atrás, Rita. Não, não Estava sabia, não começando a sabia. aparecer. Exatamente. E agora, com esses dilatadores, eu fiz várias fisioterapias ginecológica, uroginecológica, por conta de bexiga hiperativa. Eu não perco urina, não tenho incontinência, mas graças a Deus eu tenho um assoalho pélvico forte, que a fisioterapeuta na época falou, e por conta da urgência de ir ao banheiro, né? Então, isso me ajudou muito. Ela falando, a doutora Luísa, eu comecei a ver, nossa, quantas coisas eu também fiz na fisioterapia que me ajudaram. E agora eu estou nessa fase do dilatador, coisa de um mês eu estou fazendo com o dilatador, e tem me ajudado muito, né? Mas eu não sabia que podia usar com Estriol. hormônio, com estriol. Estava usando o lubrificante, né? Mas agora eu posso botar o estriol junto, né? Porque eu já uso ele 3 vezes por semana e eu posso fazer, então, a minha pergunta é essa, com estriol, então, Sim. doutora Lerina. Então, Sim, e é pode isso, sim. gente. Eu fiquei muito assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste por não ter esse esclarecimento médico, porque os médicos também não sabiam, foram descobertas mais recentes, ao mesmo tempo eu queria encorajar os transplantados de pouco tempo, que para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução, que o prazer não é a única forma que a gente, da mulher, assim, de viver. Para as novatas aí, comecem mesmo, porque vocês têm uma oportunidade agora de tantos esclarecimentos, e vivam intensamente, porque o importante é a gente nunca desistir de viver. Então, eu estou muito feliz por poder acrescentar nesse grupo com a doutora Betina, com a doutora Carmen, poder ser útil. E cada dia que tem uma live dessa é uma esperança enorme que abre para a gente. Obrigada, viu, doutoras? Muito obrigada. Obrigada, Rita, querida. Sempre contribuindo muito com a gente, ensinando muito pra gente que é novinho nessa área do GVHD. É Obrigada, isso aí, querida. não desistam, não desistam. Eu acho que a doutora Cris, acho que saiu, se ela quiser falar alguma coisa de fechamento, fica à vontade. Se não, Betina, pode se ela, falar, se Lu. ela tiver saído, ela vai voltando enquanto isso. Só agradecer, Betina, por essa semente que você plantou em mim. Vamos dar raiz e já já isso vai dar flor. Certamente não dá para sair daqui igual eu cheguei. Isso aqui foi de fato um combustível. E, enfim, Betina, é muito. Eu já te admirava antes, na época do cursinho.
mas é muito lindo e muito inspirador ver o que você fez e o que você faz com o que foi com certeza o maior deserto da sua vida. Obrigada por essa inspiração, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi muito, muito mais do que eu imaginei que eu podia aprender numa noite de terça-feira. E eu estou super disponível para outras perguntas, perguntas, enfim, mais íntimas. De repente, as pessoas não se sentiram à vontade de perguntar aqui, mas eu estou super disponível. Betina passa para vocês no grupo meu WhatsApp, podem me mandar mensagem. Sou sempre eu que respondo todas as minhas mensagens com muito carinho. E agora estudar sobre isso, né? Porque parece que eu não vou conseguir fingir que eu não vi essa história. De fato. Obrigada, gente. Foi uma grande oportunidade estar aqui com a doutora Lenira, com Betina, todas vocês. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz, estou em êxtase, na verdade. Eu fico assim, né? Quando eu descubro uma coisa nova, enfim, quando os meus olhos brilham ali numa nova possibilidade de atuação. A fisioterapia pélvica, ela é muito. A fisioterapia, de maneira geral, né? Ela é muito mal vista. Existem profissionais muito mal capacitados que fazem os trem nas coxas, que não estudam, que, enfim, não se especializam, né? Não levam essa história a sério. Então, é muito bacana estar entre pessoas brilhantes e ter a oportunidade de ser brilhante também. Obrigada. Arrasou, amiga, parabéns. Obrigada. Eu não consegui pensar outra pessoa para abordar esse tema. Eu tenho certeza que todo mundo te amou. Era a melhor pessoa, sabe? Não tinha como. Eu sabia que você ia arrasar. Obrigada. Todo mundo que esteve conosco nessa noite, mais uma vez, muito obrigada. Mês que vem, novas aulas. Obrigada, pessoal. Fica com Deus. Boa Tá. noite.